Daniel capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ajude-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra, que ela traga ao nosso coração, ó Deus, tanto as respostas para as nossas dúvidas, quanto também, ó Deus, o estímulo, a motivação, que ela traga para nós, ó Deus, a direção segura do Senhor para as circunstâncias difíceis da nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 tem como tema para nós o sonho de Nabucodonosor. Este é o tema deste capítulo. Essa é a história narrada neste capítulo. Preciso lembrar sempre a vocês, e quando estudamos um livro de narrativas, eu não posso simplesmente pegar as narrativas para afirmar que sempre acontecerá da mesma maneira e que o que aconteceu com Daniel é regra, vai acontecer com você. Eu não posso usar isso, mas eu devo aprender as lições que estão na história, porque estas lições, sim, elas vão servir de referência e de lição para a minha vida em qualquer época que eu viver. Nós estamos estudando um livro que tem como tema geral uma frase que é título de um livro do autor Stuart Olyott, que é o autor que nós usamos neste estudo. E Stuart Olyott chamou o livro de Daniel todo como o tema Ouse ser firme. Ouse viver com firmeza mesmo em um mundo perturbado, um mundo em caos. E com os olhos nesta frase, com o coração nesta frase, nós estamos estudando capítulo por capítulo para chegar a esta condição de vida que se tornou uma referência para nós, que é a vida de Daniel. Eu devo tentar buscar na história de Daniel e no testemunho dele uma proposta de vida para mim, um nivelamento por cima para a minha vida. Eu devo buscar essa referência altíssima, sem nunca esquecer que eu vou sempre depender da graça e da misericórdia do Senhor, sem nunca esquecer que os grandes exemplos que nós temos na Bíblia, dos patriarcas, dos heróis da fé, também levam em consideração que eles falharam, porque todo homem falha, porque todo homem é insuficiente. Mas Daniel foi nos deixado como um exemplo do que nós devemos colocar como meta, como objetivo, como alvo para a minha vida. É nesse status que eu quero chegar. Mas para chegar lá eu vou depender 100% de Deus. Humanamente falando, é impossível que eu viva esta vida a não ser que o Espírito de Deus esteja controlando o meu coração. E no capítulo 2 então, Daniel nos descreve o sonho de Nabucodonosor. E esta história do sonho do Nabucodonosor começa assim. Nabucodonosor, no segundo ano do seu reinado, do seu império, um império que se estendeu sobre toda a terra, um império homogêneo, um império consolidado, forte, um império que tinha conseguido aquilo que ninguém tinha conseguido antes, que foi se estabelecer como um reino único sobre todo o mundo conhecido daquela época. Nabucodonosor, no segundo ano deste império, numa das noites no seu palácio, ele começou a pensar sobre o futuro. E Daniel vai falar isso lá na frente e nós vamos ver. Ele começou a pensar sobre o futuro. Sabe quando a gente tem um daqueles dias cheios de preocupações, e você chega à noite, e quando você coloca a cabeça no travesseiro, você começa a pensar no dia da manhã, o que vai acontecer, como será, como que estará o meu trabalho, como estará a minha família. E normalmente pensando nisso, a gente dorme e acaba tendo algum tipo de sonho. Aquele sonho que você acorda, depois volta a dormir e tem a sensação que continua sonhando o mesmo sonho. Mas no caso de Nabucodonosor não foi isso, porque no caso dele, ele dorme, ele põe a cabeça no seu leito, no seu travesseiro, preocupado com o futuro, e logo Deus lhe dá um sonho. Daniel vai mostrar que foi Deus que deu esse sonho para ele. E depois de ter esse sonho, ele acorda e ele fica perturbado com o que ele sonhou.
e o sono vai embora, ele não consegue dormir mais. Por isso que é diferente daqueles sonhos que nós temos, que a gente volta e continua sonhando a mesma coisa e vai e atravessa a noite. Este sonho foi tão perturbador que ele não consegue dormir mais. E diferente do que normalmente nós pensamos, que ele esqueceu o sonho e ele não sabia o sonho, eu não posso acreditar nisso de forma alguma, porque como que eu ficaria perturbado com alguma coisa que eu esqueci? Como que eu saberia que alguém está dizendo a verdade na hora de interpretar o sonho, se eu não lembro mais do sonho? Mas o que é mais provável é que Nabucodonosor ficou tão perturbado com o que ele viu, que ele decidiu não revelar. Ele queria saber o que o sonho significava, mas ele também não ia contar o sonho para que ninguém o enganasse. Ele não podia correr o risco de ter uma interpretação equivocada a respeito daquele sonho. Então ele não vai dizer o sonho a ninguém e vai dizer: olha, eu quero que vocês me façam saber não só o sonho, mas também a interpretação dele. E então ele elevou o nível de dificuldade daquilo. Mandou chamar durante a noite mesmo, depois que o sono foi embora, ele não conseguiu acordar mais, dormir mais. Ele manda chamar todos os magos, os feiticeiros, os encantadores. E por que toda essa classe? Porque como aquilo era um império, e Nabucodonosor tinha o hábito de trazer as pessoas mais inteligentes, mais sábias, de cada reino que ele dominava para a corte dele. Então ele tinha gente ali de todo tipo de tradição, não só de tradição política, de tradição cultural, mas de tradição religiosa. Então tinha lá feiticeiro, tinha encantador, tinha adivinho, tinha sábios, tinham pessoas fiéis a Deus, no caso de Daniel, Ananias, os Misael e Azarias. E esses homens estavam ali, e eles estavam servindo na corte. E então nesta corte, Nabucodonosor manda chamar todo mundo. E esses homens chegam diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor diz para eles: olha, eu tive um sonho e fiquei perturbado. Eu quero que vocês me façam saber o sonho e a interpretação dele. E essa situação colocou aqueles feiticeiros, encantadores, magos, os caldeus, que eram uma classe de pessoas, não está falando da nação, dos descendentes da nação de Canaã, os caldeus, mas ele está falando de uma classe de encantadores que era chamada de caldeus. Eles falavam uma língua diferente e eles eram considerados místicos, inteligentes, sábios, instruídos. E aí esse pessoal começou a ganhar tempo. Se você for na sequência do texto aí, a partir do versículo 4, eles começaram: tudo bem, então conte o sonho que nós vamos dar a interpretação. E Nabucodonosor disse: não, vocês vão me fazer saber o sonho e a interpretação. E mais, se vocês me fizerem saber o sonho e a interpretação, eu vou honrá-los aqui na Babilônia. Vocês serão detentores de grandes posses, eu vou dar muitos presentes para vocês. Mas se vocês não me souberem fazer o meu sonho e a interpretação, eu vou despedaçar vocês, eu vou matar vocês, eu vou acabar com vocês, porque vocês não servem para mim. E vocês não servem para estar desfrutando das regalias que vocês estão desfrutando aqui, se vocês não forem capazes de resolver isso. Muito bem, essa é a história, é assim que ela começa. E eu gostaria de analisar essa história com vocês usando alguns artifícios. E então eu gostaria de propor para vocês o primeiro ponto da seguinte maneira: vamos olhar para esse texto e descobrir o que Nabucodonosor viu. O que ele viu? Em primeiro lugar, eu posso dizer para vocês que ele viu um sonho dado por Deus. Foi isso que ele viu, uma imagem, alguma coisa que Deus colocou para impressioná-lo, para perturbá-lo, alguma coisa em relação ao futuro, alguma coisa que ele nunca tinha visto antes e que nunca mais ele voltou a ver, alguma coisa que fez com que ele, na sua arrogância, na sua pretensão de imperador, de rei, de monarca, alguma coisa que o fizesse parar. Foi isso que ele viu. Ele teve um sonho, mas o sonho de Nabucodonosor era um sonho incomum. O sonho dele foi dado por Deus, e esse sonho trouxe para o coração dele uma perturbação que tirou dele completamente a paz. Ele não podia voltar a dormir enquanto ele não entendesse o que estava acontecendo. Ele se agitou no seu espírito. E é fato que nós podemos ter exemplos disso ao longo das Escrituras. Nós temos exemplos para trás. Nós temos o exemplo do sonho de Faraó lá nos dias de José. Sonhos que são dados por Deus, que não podem ser simplesmente negligenciados e esquecidos. Os sonhos que são gerados pela nossa própria inconsciência, de manhã nós nem lembramos do que sonhamos. Dizemos: olha, essa noite eu sonhei alguma coisa dura, mas não lembro o que é. A maioria de nós passa por isso, mas este sonho aqui não. Este sonho é um sonho dado por Deus. Este sonho tirou o sono de Nabucodonosor.
Os adivinhadores, os mágicos, os astrólogos, os feiticeiros, um grupo, eles não podiam descobrir que sonho era esse. Porque uma vez que esse sonho tinha sido dado por Deus, somente o próprio Deus poderia revelá-lo a outra pessoa. E não apenas isso, mas somente o próprio Deus poderia dar a revelação e o significado daquele sonho. Então Nabucodonosor viu 3 coisas pelo menos. A primeira delas foi um sonho profundamente perturbador, um sonho que tirou o sono deles, um sono que tirou não só o sono de Nabucodonosor, mas tirou o sono também dos magos, dos feiticeiros, dos encantadores, de todo mundo, porque simplesmente por causa daquele sonho eles estavam prestes a morrer. Mas não foi só isso que Nabucodonosor viu. Nabucodonosor também viu os astrólogos, os magos, os encantadores e os feiticeiros tentando ganhar tempo na presença dele. Foi isso que ele viu. Ele viu um monte de emblomador, um monte de enganador sendo simplesmente denunciado, sendo deflagrado, sendo desmentido no seu poder e na sua magia. Porque quando o assunto são as verdades de Deus, são os conselhos de Deus, são os sonhos que Deus nos concede, não há mago, não há encantador, não há adivinhador, não há espiritualista que possa resolver este problema. Nós vivemos numa sociedade que é apaixonada por misticismo, por adivinhação. Então você anda pela rua aí, sempre tem um jovem, uma jovem, alguém entregando um papelzinho para você. Fulana de tal, lê a mão, astróloga, não sei o que, joga búzios, venha descobrir o seu futuro. As ciganas estão por aí, volta e meia você vê alguém, e nem sempre são pessoas humildes, às vezes você vê alguém bem vestido, que aparentemente parece ser uma pessoa instruída, dando a mão para uma cigana ler. E sabe por que eles continuam fazendo isso? Porque essas pessoas de fato elas acertam em algumas coisas. Acertam. E quando não acertam, o risco delas é um risco mínimo. Elas têm um risco de 50%. E isso pode ser considerado um risco mínimo nesse assunto. Por quê? Porque se acertar, todo mundo vai fazer propaganda. Se errar, o ônus é da pessoa. Porque ela vai dizer, olha, você não fez o que eu te falei, por isso que não aconteceu o que eu te falei. Então, não tem risco nessa história. Então mágico, encantador, feiticeiro, místico, gente que fica adivinhando o futuro dos outros, não tem risco. E as pessoas adoram esse tipo de coisa. Mas nessa situação aqui, algo se complicou. Porque aqui havia um imperador, um déspota, dizendo, vocês vão me fazer saber o sonho, que até então ele não sabia, mas que tinha sido dado por Deus. E aí eu quero ver um adivinhador, eu quero ver um feiticeiro, eu quero ver um mago, um encantador, poder desvendar os arcanos de Deus, desvendar os sonhos de Deus, desvendar aquilo que vem do coração de Deus. Nenhum deles podia. E o que Nabucodonosor viu então foi aquele bando de enganador tentando ganhar tempo na presença dele. Só que se você for olhar na sequência do texto, do versículo 7 ao versículo 11, você vai ver que a paciência de Nabucodonosor ela se esgotou. Eles fizeram isso por pelo menos 3 vezes com ele. E quando chegou na terceira vez, ele descobriu, ele concluiu, ele constatou que era um bando de enganador. E então Nabucodonosor vê a terceira coisa. A terceira coisa que ele vê é o íntimo, mentiroso e enganador daqueles que estavam o aconselhando. Ele consegue enxergar o íntimo deles, porque ele consegue ver que naqueles homens não havia verdade, naqueles homens não havia resposta, naqueles homens não havia o Espírito de Deus, que pudesse mostrar o que ele precisava ver, o que ele precisava saber. E então você pode observar que por causa da sua fúria, o versículo 12 diz que ele muito se irou e se enfureceu, e ele então ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E aí a história começa a tomar outro rumo. Porque quando ele mandou matar todos os sábios da Babilônia, isso incluía todos que moravam na corte e que o aconselhavam. Isso incluía aquele remanescente fiel do povo de Deus. Isso incluía aqueles 4 jovens do capítulo 1, e entre eles Daniel. E então nós vamos para a segunda parte desse texto. Se na primeira parte nós vimos o que Nabucodonosor viu, ele viu um sonho, ele viu os encantadores tentando ganhar tempo, ele viu o íntimo daqueles que tentavam enganá-lo. Na segunda parte do texto nós vemos o que Daniel viu. E aí a coisa fica muito mais interessante. Porque quando essa situação se estabeleceu, logo chegou a notícia para Daniel. E eu imagino que isso tudo aconteceu no meio da madrugada, no meio da noite, e provavelmente ao amanhecer o dia, Arioque,
que tinha sido um soldado, um general nomeado por Nabucodonosor para matar todos os encantadores, os sábios, os feiticeiros, todos aqueles que auxiliavam ali na corte. Arioque chega para Daniel e para os seus amigos para trazer a notícia: olha, vocês vão morrer. Vamos morrer? Mas o que aconteceu? Aconteceu que Nabucodonosor, o nosso imperador, teve um sonho. E ele mandou chamar os representantes de todas as classes de místicos, sábios, encantadores, inteligentes, para revelar o que ele sonhou, e não só para isso, mas para interpretar, e ninguém pôde fazer isso. E por causa disso ele se irou e mandou matar todos vocês. E quando Daniel ficou sabendo dessa notícia, ele foi orar. No versículo 16, o texto diz que Daniel foi ter com o rei e pediu a ele um tempo. Me dê um tempo, e eu vou revelar para você exatamente o que você sonhou e qual será a interpretação. E aí começam então as visões de Daniel. E a primeira visão de Daniel foi a visão a respeito de quem é Deus. Porque a partir daí Daniel vai orar. E neste passo ele não só ora, mas ele chama os seus amigos para orar com ele. Eles se reúnem, 4 homens, em sua própria casa, e começam a orar e a pedir a Deus que coloque luz naquelas trevas. O Salmo 112 que nós lemos no início diz o quê? Diz que ao justo nascerá luz nas trevas. E no meio daquelas trevas profundas, estabelecidas por causa daquela circunstância, o terror de saber que todos estão condenados à morte, porque um homem teve um sonho e não quer falar, ou não se lembra do sonho e quer a interpretação dele. Aquele terror, aquela treva, aquela obscuridade que estava estabelecida naquele momento, foi enfrentada por Daniel e os seus amigos através da oração. Eles foram buscar a Deus, eles foram orar, eles foram falar com Deus. E o versículo 17, olhe lá para a sua Bíblia, diz: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel viu a Deus. Deus se revelou para Daniel. Deus revelou os seus intentos. Deus revelou a sua vontade. Deus revelou o seu poder. Deus revelou sua soberania. Deus revelou o seu governo. O que Daniel viu? Daniel teve uma visão de como Deus age, do que Deus faz, de como Deus é. Foi isso que Daniel viu. Pessoas que são íntimas do Senhor, quem ousa viver com firmeza, tem o privilégio de conhecer a Deus em seus caminhos, de ver o Senhor através dos olhos da fé, através da oração. E então Daniel viu pelo menos 3 coisas, mas a primeira delas, a mais importante de todas, ele viu o Senhor. Daniel soube tanto o que o rei tinha sonhado, quanto ele soube também qual era a interpretação. Deus revelou esse mistério para ele. Deixa eu considerar com vocês pelo menos 2 aspectos dessa visão de Deus de Daniel. A primeira é que ele viu que Deus controlava a história. Tudo o que acontecia dependia do governo de Deus. É Deus que levanta reis e é Deus que derruba reis. Deus governa a história de forma absoluta. Não são os ídolos. Não são os ídolos dos caldeus. Não são os ídolos dos feiticeiros. Não são os ídolos dos mágicos. Não é o poder dos encantadores. Quem dirige a história é o Senhor. E quem pode saber os rumos da história é somente Deus. E se alguém pode revelar a Nabucodonosor o futuro, porque ele estava preocupado com o futuro, a única pessoa que poderia fazer isso é o próprio Deus. Não são os homens, não são os feiticeiros, não são os encantadores. E Daniel não só viu isso, mas vai contar isso para Nabucodonosor. E vai dizer para Nabucodonosor, inclusive, que não é ele que governa.
mas quem governa é Deus. Além disso, Daniel viu também nessa visão de Deus que o Senhor é a fonte de toda a sabedoria. E ou a ciência, ou o conhecimento, ou a revelação vem de Deus, ou ela não virá de lugar nenhum mais. Lá no Novo Testamento, Tiago diz: se alguém precisa de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, porque a todos dá liberalmente, porque Ele é a fonte do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria. Daniel percebeu quem é Deus. Nós temos aqui uma revelação de como é o coração de um homem de Deus. Tal homem é disposto a erguer sua voz a Deus e admirá-lo, a louvá-lo, a exaltá-lo, a ser honesto diante desse Deus e reconhecer que Ele governa, e não nós. E nós vivemos num mundo de pessoas desonestas, que querem vender a ideia mentirosa de que estão no controle de suas próprias vidas, e não estão. Quem está no controle da nossa vida é o Senhor. Daniel viu a Deus, e por ver ao Senhor, ele pôde enxergar quem governa, quem dirige, quem revela e quem dá sabedoria. Mas não foi só isso que Daniel viu. Daniel teve uma visão do sonho que Deus deu a Nabucodonosor. Ele não só viu o Deus dos deuses dirigindo toda a história, mas ele teve o privilégio de ver o mesmo sonho, a mesma visão que Nabucodonosor viu. E por isso ele podia então descrever esta visão para Nabucodonosor. Mas não só descrevê-la, ele podia interpretá-la. E a visão que Daniel teve, que era a mesma de Nabucodonosor, era uma visão sobre os últimos dias. Ele viu o que haveria de acontecer. Provavelmente, como eu disse no início, Nabucodonosor foi para a cama preocupado com o futuro do seu império. 2 anos como imperador, o império consolidado, o que vai acontecer? E Deus mostrou para Nabucodonosor o que iria acontecer. E o único que pode mostrar o que vai acontecer no futuro é Deus, porque quem controla todas as coisas é Deus. Então ninguém mais sabe o que vai acontecer no futuro, exceto aquele que é o Senhor do futuro, que é o Senhor da história, que controla tudo. E então Daniel teve o privilégio de ter esta visão. E o que ele viu nesta visão? Ele viu uma grande estátua. E essa estátua, ela tinha uma cabeça que era completamente de ouro, tinha um peito e os braços de prata, tinha o tórax de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Esta era a visão que Nabucodonosor teve. Mas espera aí, como que esta visão pode ser uma visão a respeito do futuro? O que isso tudo significa? Deus revela também para Daniel o significado. E Daniel pode não apenas saber sobre a visão, mas ele pode saber o significado. E então ele vai chegar para Nabucodonosor e vai dizer: ó rei, o senhor sonhou com uma estátua. E a estátua era assim, a cabeça dela era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o tórax era de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E sabe o que isso significa? Isso significa, em primeiro lugar, a cabeça simboliza o teu império. Um império consolidado, homogêneo, completo, o primeiro grande império sobre toda a terra. Mas o peito simboliza um império que vai suceder o seu. Não um novo império, mas um império que vai dominar o teu império. Um império que vai assumir este império que hoje é seu. Só que este império, apesar de ser também revestido de glória, não será tão glorioso como o seu. E depois dele vem um outro império. Este império será um império de brilho, um império belo, um império que vai empenhar todos os esforços para demonstrar que ele é divino, que ele tem luz, que ele tem algo divino, mas ainda assim será menor do que o império que virá depois de ti. E depois vem o império da força, o império da truculência, o império da violência, que é descrito como o império de ferro. Mas esse império será sucedido por um outro também, truculento e violento. Só que este império estará misturado com barro. E barro e ferro são duas coisas que não se misturam. E quando esse império de ferro e barro estiver predominando sobre o mundo, uma pedra, sem o uso de mãos, será tirada de um lugar e ela será lançada no pé dessa estátua. Foi isso que o Senhor viu? Nabucodonosor disse: sim, foi isso. E quando essa pedra for lançada, essa pedra vai destruir essa estátua, vai esmiuçar esses pés de ferro e barro.
Mas quando você olhou de novo, você viu que essa pedra começou a crescer. E ela foi crescendo, e ela foi crescendo. E este é, portanto, o quinto e último grande reino que virá depois de você. Você está preocupado com o futuro? Depois de você vem mais 3 reinos. Portanto, 4 grandes impérios. E depois do quarto veio o quinto. Este será um reino que jamais terá fim. Porque ele vai crescer, e ele vai crescer, e ele vai crescer sobre toda a terra, e ele nunca mais deixará de existir. Foi isso que o Senhor viu. O que Nabucodonosor viu? Uma visão de Deus. O que Daniel viu? Daniel viu a Deus. Daniel viu o sonho de Deus a respeito do que Nabucodonosor estava preocupado. Daniel viu o futuro manifestado ali naquela circunstância. E Daniel então pôde ter sua terceira visão neste texto. Daniel viu um rei humilhado por saber que o seu império iria passar. Daniel viu o verdadeiro Deus glorificado, porque Nabucodonosor se dobra e começa a adorar ao Senhor diante de Daniel. E Daniel viu o remanescente fiel de Deus tendo um futuro promissor e promovido ao governo da Babilônia. Foi isso que Daniel viu. Porque no final desta visão, desta interpretação, então, Nabucodonosor, tão comovido de ter o seu sonho adivinhado, o seu sonho revelado e o seu sonho interpretado, Nabucodonosor se abaixa e começa a adorar. Alguns dizem que Nabucodonosor estava adorando Daniel. Não, Nabucodonosor não estava adorando Daniel. Ele estava adorando o Deus de Daniel, o Deus que fez com que Daniel soubesse daquele sonho. Há uma história antiga que diz que Alexandre o grande imperador da Grécia, quando Alexandre o Grande chegou em Jerusalém, ele procurou um sacerdote e ele se prostrou diante deste sumo sacerdote. E alguém disse para ele: não faça isso, você não pode adorar este homem. E então Alexandre respondeu: eu não adoro o sumo sacerdote de Jerusalém. Eu adoro e replico e suplico a bênção do Deus a quem ele serve. Foi exatamente isso que Nabucodonosor fez. Ele não estava adorando Daniel, mas ele estava adorando o Deus de Daniel. E ele vai reconhecer que não há Deus como o Deus de Daniel. Ele vai dizer aqui no capítulo 2, pela segunda vez, porque no capítulo 1 você já tem um reconhecimento através de ações, de exaltação de Daniel. Agora você tem aqui no capítulo 2 uma declaração verbal de Nabucodonosor, e ele vai repetir isso outras vezes, uma declaração de que o Deus de Daniel era o Deus sobre todos os deuses, e não havia Deus em todo o mundo que pudesse revelar o escondido como o Deus de Daniel. Um homem ímpio adorando e exaltando a Deus. Por quê? Porque um homem simples, pequeno, frágil, cativo, ousou firmemente no seu coração viver naquele mundo em caos, naquele mundo inimigo de Deus, como um servo fiel do Senhor. Ele ousou ser firme, não só diante da tentação, mas também diante do perigo. No primeiro capítulo, Daniel ousou ser firme diante das propostas maravilhosas, das tentações da Babilônia. No segundo capítulo, Daniel ousou ser firme diante do perigo, diante do risco de morte. E o que nós fazemos diante do risco de morte? A maioria de nós, diante do risco de sofrermos algum tipo de problema, algum tipo de represália, algum tipo de dificuldade, nós cedemos. Nós cedemos diante da ansiedade de passarmos necessidade. Nós cedemos diante da ansiedade de perdermos a amizade das pessoas, ou de perdermos o reconhecimento, ou de perdermos a simpatia dos outros. Nós cedemos diante do desafio de perder a vida. Aí Daniel nos superou em tudo isso, porque dependeu de Deus, porque colocou suas necessidades diante de Deus e ousou fazer o que Deus queria que fosse feito, e deixou a sua vida, os cuidados da sua vida nas mãos do Senhor. Ele ousou ser firme, ele colocou sua necessidade, sua causa, seu problema diante de Deus em oração, e Deus o atendeu, e Deus o respondeu, e Deus o abençoou de tal maneira que não só o nome de Deus foi exaltado e glorificado na Babilônia, mas também Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram também exaltados. Veja o que Nabucodonosor vai fazer. Nabucodonosor, a partir do versículo 46, diz: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou
que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. E então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Mas não só isso, como também o fez chefe supremo sobre todos os sábios da Babilônia. Mas não só isso, a pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte. Portanto, no final do capítulo 2, quem está trabalhando no governo do Império Babilônico? Os 4 homens, escravos, servos de Deus, que ousaram ser firmes diante de Deus. Eu quero finalizar mostrando para vocês que existem 4 lições preciosas para a nossa vida nesse texto. Nós podemos ver um pouquinho da visão de Nabucodonosor, da visão de Daniel, mas eu posso aprender, não apenas ver o que eles viram, mas eu posso aprender as lições que foram ensinadas ali. E a primeira lição desse texto para nós é que a palavra de Deus é verdadeira. E que se eu quero respostas em relação ao meu futuro, a fonte dessas respostas é a palavra de Deus. Se eu quero respostas em relação ao meu presente, a fonte dessas respostas é a palavra de Deus. Se eu quero entender o que aconteceu comigo no meu passado, a fonte dessas respostas é a palavra de Deus. Por isso que nós declaramos, enquanto denominação, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, porque ela é a verdadeira palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não se confunde. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não nos engana. Muito pelo contrário, a palavra de Deus testifica a respeito da vontade de Deus para a nossa vida, testifica a respeito dos propósitos de Deus para a nossa vida, testifica a respeito daquilo que por nosso próprio coração nós não podemos entender. E então eu não posso abrir de jeito nenhum mão de viver com o coração, com os olhos e com a mente fixada na palavra de Deus. O que Daniel recebeu no Antigo Testamento, nessa história, Daniel não tinha a Bíblia como nós temos. Daniel não tinha um livro cheio de profecias como nós temos. Mas Daniel estava vivendo num momento em que ele precisava de respostas, e ele sabia que essas respostas só poderiam vir da boca do Senhor. Então ele ora e pede a Deus que lhe envie a sua palavra, e Deus faz isso. E Deus mostra o que para Daniel? Deus mostra para Daniel exatamente o que iria acontecer. Para transformar aquela visão de Daniel em realidade, e mostrar para vocês a realidade, eu posso seguir os fatos históricos e contar para vocês. Veja, a visão que Nabucodonosor teve, que Daniel teve, que ele interpretou, mostrava que, pelo menos depois de Nabucodonosor, 4 impérios viriam. Com Nabucodonosor, 5. O primeiro império era o de Nabucodonosor, era o Império Babilônico. O segundo que lhe sucedeu era o Império Persa. O terceiro era o Império Medo-Persa. Perdão, o segundo Império Persa. O terceiro, olha lá, deixa eu olhar minha cola. O primeiro império, o Império Babilônico, de Nabucodonosor. O segundo, o Império Medo-Persa, o Império da Síria. E depois o terceiro império, o Império Grego. E depois o quarto império, o Império Romano, misturado com barro. Porque se estendeu demais por todo o mundo e tinha fragilidade em tudo enquanto é canto. E o quinto império, ele está falando do reino de Deus. Aí você pode lembrar das histórias, especialmente as contadas no Novo Testamento. Nos dias do Império Romano, lá em Jerusalém, nasceu um homem, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, uma pedra que não foi tirada com ferramenta, uma pedra que existe desde sempre, uma pedra que não tem uma origem física. Esta pedra é o Senhor Jesus. Essa pedra atingiu em cheio o coração do Império Romano. E através dessa pedra um reino foi inaugurado neste mundo, que é o reino de Deus. Um reino sem fronteiras físicas, um reino sem fronteiras geográficas, um reino sem fronteiras políticas, mas um reino espiritual. Um reino que começou em Jerusalém e hoje, 2000 anos depois, está estendido sobre toda a terra. Um reino que se estabelece em toda tribo, raça, em toda língua, em toda nação.
Não significa que todos em todo o mundo serão salvos, nem parte desse reino, mas significa que este reino alcança todos os reinos da terra. E então, por que eu posso dizer que a palavra de Deus é a verdade? Por que eu posso dizer que a palavra de Deus é a verdade absoluta? Porque Deus revelou isso lá 600 anos antes de Cristo nascer, 600 anos antes do Império Romano, 400 anos antes do Império Grego, 200 anos antes do Império Medo-Persa. O Senhor disse isso para Nabucodonosor. E aconteceu. E está acontecendo. Quem é que pode dizer o futuro, senão aquele que é o autor de toda a história? É o Senhor. Portanto, o livro que você tem nas suas mãos não é um livro de história da carochinha, não é um livro para ficar guardado durante toda a semana. Você não pode abrir mão deste livro para ler simplesmente as grandes ficções ou as pequenas ficções que são escritas nos nossos dias. Tem muita gente que lê aqueles calhamaços, 6, 7 volumes de histórias de ficção, de mentiras, de fábulas, de coisas que não aconteceram e nem acontecerão, e abrem mão de ler a Bíblia, que eu posso chamar, em relação ao que muita gente lê por aí, um livrinho bem pequenininho, que conta a verdade a respeito de tudo que já aconteceu, acontece e acontecerá. Por que Daniel foi relevante? Por que Daniel conseguiu firmeza? Porque ele fundamentava a vida dele sobre a palavra de Deus, e não sobre as ficções que ele conhecia, e não sobre as fábulas que eram contadas na Babilônia, mas ele fundamentava a vida dele sobre a palavra de Deus. A primeira lição é: leia, conheça e fundamente a sua vida sobre a palavra de Deus, porque ela é a verdade absoluta. No mundo de relativismo, onde todo mundo diz assim: olha, isso depende do seu ponto de vista, nós temos que nos levantar e dizer: em relação à Bíblia não tem essa de ponto de vista, porque a Bíblia não é relativa. A Bíblia é a verdade absoluta de Deus. Ainda que isso não seja simpático e nem agradável, as pessoas não gostam de ouvir isso. Por incrível que pareça, até dentro da igreja tem gente que não gosta de ouvir que a Bíblia é a verdade absoluta. Mas a Bíblia é, quer nós gostemos ou quer não gostemos. E é pela Bíblia que nós devemos viver, não é pela opinião da maioria. Ah, pastor, mas hoje todo mundo faz assim. Não é de hoje que as pessoas seguem a maioria. Por isso que lá na Babilônia tinham cerca de pelo menos 10 milhões de judeus, mas só tinham 4. Só 4 que subiram ao governo da Babilônia. Sabe por que eles subiram? Porque eles não faziam o que a maioria fazia. Eles não pensavam como a maioria pensava. Eles não serviam ao Deus que a maioria servia, que eram os ídolos lá da Babilônia também. Mas eles ousaram permanecer fiéis a Deus. Eles seguiam a palavra de Deus, e eles serviam única e exclusivamente a Deus e a mais ninguém. E Deus os exaltou e os elevou lá na Babilônia. Nunca você será prejudicado por viver segundo a palavra de Deus. Muito pelo contrário, você vai ser exaltado. Não estou dizendo que a sua vida vai ser fácil, porque nunca foi fácil para Daniel. Não vai ser fácil para você também. Mas eu posso dizer uma coisa: que é melhor viver uma vida difícil sobre os fundamentos da verdade, do que viver uma vida fácil sobre a mentira, com bases falsas e mentirosas. Segunda lição desse texto para a nossa vida, que nós devemos com toda atenção guardar, para que a gente não se iluda, não se engane, para que a gente não se perca, é que a história está nas mãos de Deus. Você não precisa viver se escabelando por aí de medo. Medo de morrer, medo de ser acidentado, medo de ficar pobre, medo de perder os amigos, medo de perder os filhos, medo de perder a esposa, de perder o esposo, medo de perder tudo que você tem hoje. Não viva desesperado. Não viva roendo as unhas, morrendo de ansiedade. Gente, olha, a mensagem do boletim hoje para nós é: viva com alegria, sorria, seja feliz. Viva com alegria indizível, porque somente aqueles que confiam plenamente em Deus podem ter uma alegria indizível, porque sabem que o seu futuro depende do Senhor e não das circunstâncias. Nós vivemos tristes, nós vivemos cabisbaixo, nós vivemos surumbáticos, nós vivemos uma vida emburrada. Sabe por quê? Porque nós estamos dizendo com a nossa boca que Deus governa tudo, mas com o nosso coração nós estamos dizendo o contrário. Porque com o nosso coração nós estamos cheios de ansiedade, com medo de tudo, e isso significa que nós não acreditamos de fato que a história está
sobre o governo de Deus. Ou, se acreditamos, desconfiamos das intenções de Deus em relação a nós. E aí a coisa é um problema do mesmo jeito. Lá no Antigo Testamento, em Jeremias 29, Deus diz para o povo: eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, do Senhor, é Deus que o dá. Nós lemos em Filipenses o apóstolo Paulo dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Lá em Romanos capítulo 8 ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que quando o meu coração está como o coração de Daniel, convicto de que quem governa a história é o Senhor, eu tenho motivos para cantar. Porque naquela manhã, depois da notícia de que todos seriam mortos, Daniel orou. E quando Deus revelou para ele o futuro, ele cantou. Ele disse: Senhor, o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus dono de majestade, é o Deus que eleva reis, derruba reis, é o Deus que concede sabedoria, dá entendimento a quem o Senhor quer e tira o entendimento de quem o Senhor quer. Tudo isso pertence ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. Quem governa a história é Deus. Não se atemorize o seu coração, não fique em desespero, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Quem governa a história é o Senhor. E por último, a última lição desse texto para nós é que nós devemos ter uma compreensão que não há razão para nós como cristãos vivermos desencorajados, mesmo num mundo em que parece que tudo está virado contra nós. Por quê? Porque a visão em relação ao futuro que Deus deu a Nabucodonosor não diz respeito só a Nabucodonosor, mas diz respeito a todos nós. E qual foi a visão? A visão é que este último reino ao qual todos nós pertencemos é um reino que nunca passará. Ah, pastor, eu não sei, essa coisa de viver na igreja, eu não sei, que estão surgindo novas ondas, outras coisas, o mundo está indo para lá, para cá, e eu estou com medo de ter embarcado no bonde errado. Pare com isso em nome de Jesus. Você não está no reino errado, não. Você está no único e verdadeiro reino que permanecerá para sempre. Pertencer ao reino de Deus, servir ao Senhor Jesus, é servir ao monarca que será o rei por todos os séculos e séculos, por toda a eternidade. Então eu não tenho motivo para ficar desencorajado, eu tenho motivo para cantar de alegria, porque os homens ímpios podem se iludir com poder hoje, eles podem se iludir com fama, eles podem se iludir com os seus governos, mas tudo isso vai passar. E você que é crente, eu que sou, nós sabemos disso, porque a palavra de Deus diz que isso vai passar. Mas a palavra de Deus diz também que pode passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor, elas jamais passarão. E Deus disse que esse reino é um reino para todos sempre. E se você pertence a esse reino, você pode glorificar a Deus, você pode louvar a Deus, você pode viver com felicidade, mesmo na ausência das coisas, mesmo passando necessidade, mesmo doente, mesmo enfermo, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a tentações, mesmo em meio a um momento de crise, você pode cantar e você pode se alegrar, porque você faz parte de um reino que jamais passará. Ah, irmãos, como isso é bom. Saber que você faz parte de um empreendimento que está garantido por Deus desde a fundação do mundo. De um empreendimento que não vai acabar. De um empreendimento que não vai falir. De um empreendimento que não vai quebrar. A gente pode passar por momentos difíceis. Daniel estava lá. Imagine o que essa revelação simbolizou para Daniel. Só 4. Ele, Ananias, Misael e Azarias. E o que a visão diz? Esse Deus que vocês servem é o Deus que vai reinar para sempre. Nabucodonosor vai passar, Ciro vai passar, Alexandre o Grande vai passar, os imperadores romanos passarão, mas Jesus não vai passar. O Messias de vocês não passará. Não tem reino depois do reino de Cristo. Este é o Rei por todo sempre. É ou não é motivo para a gente rir, para a gente cantar, para a gente adorar, para a gente louvar de todo o coração? Pense nisso. Ouse ser firme e viver ancorado na palavra de Deus, que é a verdade, confiado que Deus governa a história, e com alegria sabendo que você faz parte de um reino que jamais passará. Que Deus nos abençoe, que a gente aprenda com o sonho de Nabucodonosor, para que a gente viva com firmeza nesses dias,
ancorados na rocha, que é Jesus. Esta rocha que foi lançada sobre o império dos homens, e cresceu e cresce até hoje, e crescerá, e jamais passará. Amém?